Você já parou para pensar que parece que nos dias atuais os heróis eles estão sendo desmistificados da mente das pessoas? Hoje em dia a gente está vendo valores se invertendo e a figura do herói em si perdendo toda a honra que ela representava. Então neste vídeo eu gostaria de falar como que esse heroísmo ele está se perdendo na sociedade nos dias atuais e como que nós precisamos fomentá-los na nossa vida para que a gente possa usar as referências do herói na nossa própria aplicação pessoal para que a gente consiga vencer os desafios. E isso, não sei se você viu aí na thumbnail, mas é o Rocky Balboa e é uma série de filmes que foi, acho que dos anos 70, 80 e que representou grande parte dessa geração, pegando mais a geração Millennium, né, e a geração X. E por ter tido muito contato e convivência com essa geração, eu acabei assistindo muitos filmes dessa época e o Rock é um deles. A gente observa ali no Rock que no filme ele tem 30 anos e que ele está muito prejudicado financeiramente. Ele está morando numa vizinhança ruim, num apartamento ruim, e ali ele está passando por dificuldades financeiras. E para isso ele acaba trabalhando na máfia, até que ele recebe um convite para lutar contra o Apollo, que era o campeão mundial de boxe da época. Acontece que para lutar ele passa por algumas humilhações, ele escuta coisa que ele não gostaria de escutar do Apollo, e acaba que tanto no primeiro como no segundo filme a gente vai observar bem essa jornada do herói nele. E a jornada do herói basicamente consiste em um momento que você rejeita seu chamado, você tem uma derrota muito grande na vida, você passa por um momento de isolamento e depois, nesse período de isolamento, você treina muito, você se desenvolve, se torna uma pessoa diferente, mais forte, para no final voltar e vencer o inimigo. Em todos os heróis, a gente vai observar algumas características que são iguais, que todos eles possuem fé, todos eles possuem perseverança, coragem, todos eles se oferecem de uma forma de sacrifício para o bem maior, para o seu próximo ou para a sua família, né? Ou até pela humanidade, dependendo de qual herói você está pensando. E todos os heróis, para eles poderem atingirem o seu auge, eles precisam passar por esse momento de provação, onde eles precisam ser perseverantes, eles precisam ralar muito, eles precisam, né, tomar muita pancada da vida para que eles possam se reerguer. Eles precisam disso para que eles cheguem no auge deles. Só que antes dele escolher passar por esse momento, eles têm sempre duas opções. Assim como na nossa vida a gente tem duas opções para qualquer dificuldade que a gente enfrenta, ou qualquer coisa que a gente queira subir na vida, se desenvolver, ou a gente põe a mão na massa e faz o que deve ser feito, o que precisa ser feito, e oferecendo sacrifício para aquilo, né? A gente se desgastar bastante em prol de algo maior, ou a gente para e fica chorando porque as coisas não nasceram, porque as coisas não foram do jeito que a gente quis. E nesse ficar chorando, eu falo de ficar se lamentando, ficar remoendo coisas nas nossas vidas. Todo mundo vai ter alguma história triste para contar. Só que você ficar nessas histórias tristes todas as vezes é muito prejudicial para você, porque ela não vai te desenvolver. Então hoje a sociedade moderna ela está criando muitos jovens e homens imaturos. São pessoas que não buscam a responsabilidade, não querem fomentar uma vida de sacrifício para oferecer o melhor e de forma legal, né, para as pessoas que ele ama, não querem ser pais, não, ou se tem já filhos, não querem assumir a paternidade da criança. E isso é um descolapso total da estrutura do herói. Todo herói vai ser movido por algo maior. Todo herói, em algum momento da sua história, ele precisa de um ato de fé. Quantas vezes você já não viu algum filme que, por exemplo, o herói está correndo assim, e aí tem uma montanha que ele precisa pular, e só que a montanha fica muito longe dele, e aí ele consegue dar um salto de um lado para o outro e consegue passar aquela montanha. É um exemplo, mas é um salto de fé, né, na realidade. Porque todo herói ele tem uma fé firmada nas coisas que são eternas. Então a gente está acostumado ao herói ir para a guerra, ao herói
né? Como eu já disse antes, ter coragem, ter perseverança. Só que o herói, ele se sacrifica pelo bem maior e pela busca da ordem. E hoje na nossa sociedade, as pessoas não estão mais fomentando o desenvolvimento em busca de virtudes. As pessoas querem se desenvolver até o momento que começa a doer. Só que aí depois disso, aí já não é mais agradável, né? Tem até uma falta de humildade de reconhecer algumas coisas que elas precisam melhorar, mas que elas fazem vista grossa e depois eu melhoro nisso, depois é sempre para depois, sempre postergando a melhoria. E isso é uma das características novamente de uma pessoa imatura. E nisso, o herói, ele não é extremista para nenhum dos lados. Ele não é covarde e ele não é extremamente violento, que vai querer buscar a guerra em todos os momentos. Mas a partir do momento que a guerra, né, ela surge como um mal para a sociedade dele, para a família dele, e para as coisas que são mais importantes, ele precisa lutar contra isso. Só que o herói também ele não vai ficar para a vida inteira na guerra. A guerra, eles vencem porque eles precisam voltar para um lar. E as pessoas precisam de um lar. Só que como que as pessoas vão voltar para um lar se tudo hoje em dia é relativo? O bem e o mal é subjetivo. Então essa falta de criar raízes com uma família que as pessoas precisam se sacrificar porque elas têm responsabilidades maiores, acaba perdendo-se a identidade do herói nisso tudo. E você pode observar que em qualquer filme, seriado, desenho, quem busca incessantemente em viver para sempre é exatamente o vilão. Essa coisa de querer totalmente ter um corpo mortal e, né, passar por todos os momentos assim da história, do universo e, nossa, nunca vou morrer. Isso daí é exatamente do vilão e não do herói. Por que que não é do herói? Porque o herói ele busca o sacrifício, entregando a sua vida para um bem maior. O herói, ele não está apegado na carne dele, mas ele está apegado naquilo que é eterno para sua alma. E nisso nós conseguimos ver Jesus Cristo, que morreu pela humanidade para a remissão dos pecados, e ele não se importou com o corpo físico dele, porque aquilo que é eterno era muito mais importante do que a dor momentânea. E também, nos períodos de isolamento, o herói ele não fica se desenvolvendo para sempre. Porque você imagina um herói que fica ali treinando para a vida inteira sem um objetivo concreto, sem para ter algo para onde voltar. Qual que é o sentido disso? Se você olhar de fora, sem ver o final, o cara voltou e salvou todas as pessoas. Se ele fica se desenvolvendo para sempre, você vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, isso daí não faz sentido algum. Que estúpido isso. Entende? E hoje em dia a gente vê que as pessoas não estão mais fomentando isso. Não estão buscando mais por uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida com filhos, porque elas estão totalmente apegadas naquilo que é da própria carne delas. E com tudo isso que está sendo fomentado, dessa subjetividade, do relativismo que eu já citei anteriormente, as pessoas não estão olhando mais para aquilo que é eterno, porque exatamente a eternidade seria uma coisa objetiva, seria uma verdade só. E esse tema do herói é algo realmente que dá para abranger em muitas coisas, dá para aprofundar muito nesse tema. Tem como a gente falar sobre o herói e o homem, o herói e a paternidade, como já citei os dois aqui anteriormente. Mas para o vídeo de hoje eu gostaria de ter falado isso, sobre essa perda que está tendo na sociedade, como as pessoas estão ficando mais corrompidas por conta disso e menos virtuosas. Se você tiver alguma ideia de tema, ou se você quiser se aprofundar em mais alguma coisa que a gente falou, que pode virar uma ideia de vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente gerar esse debate, né, gerar essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Deixa seu like se você gostou, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho, que é importante. E para o vídeo de hoje foi isso. Obrigado.